Como que nós criamos uma campanha da rede de pesquisa? Importante lembrar aqui para você, essa é uma aula em que vai trazer para você a base do conhecimento sobre as boas práticas de criar uma campanha da rede de pesquisa. Depois você vai ter a aula mais prática, onde você vai realmente aprender em quais botões você aperta, em qual ordem. Mas eu confesso para você que essa parte mais prática, ela é a parte mais fácil. O mais difícil é você entender, não é o mais difícil, né? Ia ser o mais difícil, mas não vai ser difícil porque você tem essa aula aqui. Mas normalmente, para a maioria dos seres humanos que não têm acesso a esse conteúdo, o mais difícil é entender o funcionamento o que faz uma campanha da rede de pesquisa funcionar. E o que faz uma campanha da rede de pesquisa funcionar é a lógica do bolo de cenoura fofinho. E antes de prosseguir, antes de mais nada, eu descobri, ao criar esse curso, que bolo de cenoura fofinho, em inglês, que se diz fluffy carrot cake, em espanhol pastel de zanahoria esponjoso, é algo que só existe no Brasil. E assim, eu poderia ter alterado esse exemplo, poderia ter usado qualquer palavra para esse exemplo e você vai conseguir entender. Mas eu quis divulgar para o mundo que não existe nada melhor do que o nosso bolo de cenoura. Então, quando você for no Google e ficar curioso, procure a receita brasileira para fazer esse bolo. Eu garanto para você, é o melhor bolo que você vai comer na sua vida, é o bolo de cenoura fofinho com a receita brasileira. Mas voltando ao conteúdo. Um dia eu estava pesquisando no Google sobre como fazer um bolo. Eis que eu tive uma epifania. Eu tive uma visão, uma expansão da minha cabeça sobre como que funciona o Google Ads. E o que eu descobri foi muito simples. Aquilo que eu pesquiso equivale ao resultado da pesquisa, que equivale à página de destino. Peraí, eu não entendi. Eu vou repetir para você. Aquilo que eu pesquiso equivale ao resultado da pesquisa, que equivale à página de destino. Ou seja, eu tenho três coisas conectadas. Eu tenho o termo de pesquisa, que ele equivale ao resultado da pesquisa, que ele equivale à página de destino. O termo de pesquisa, como que eu afeto ele? Eu afeto o termo de pesquisa alterando a palavra-chave. Eu altero o resultado da pesquisa alterando o meu anúncio e eu altero o destino alterando a landing page. Então eu tenho esses três fatores: termo de pesquisa, o que a pessoa digitou, resultado da pesquisa, o que apareceu para ela, página de destino, para que site que ela vai depois que ela clica no meu anúncio. Quando a gente está falando de tráfego pago, isso equivale a palavra-chave, o que a pessoa digitou, anúncio, o que está aparecendo para ela, landing page, para que página que a pessoa vai depois que ela clica no meu anúncio. Como que a gente faz isso acontecer na prática, na rede de pesquisa? Porque pensa o seguinte, a pessoa vai no Google e ela pesquisa bolo de cenoura fofinho. Qual o resultado que vai aparecer para ela na pesquisa do Google? Não vai aparecer bolo feito no liquidificador. Não, vai aparecer bolo de cenoura fofinho. Quando a pessoa clica em bolo de cenoura fofinho no resultado da pesquisa, ela vai para um site que tem uma receita de bolo de liquidificador? Não, tem uma receita de bolo de cenoura fofinho. Ou seja, aquilo que a pessoa digitou é aquilo que aparece para ela, aquilo que aparece para ela é equivalente ao que vai estar no site para o qual ela vai ser direcionada. A gente tem que fazer essa mesma lógica acontecer nos anúncios online. Por quê? Porque é assim que o Google Ads funciona. Quando a gente consegue conectar esses três pontos, esse triângulo, nós conseguimos ter uma campanha da rede de pesquisa que vai sempre dominar o leilão, que vai sempre aparecer no topo e principalmente que vai gerar resultado para a gente. Agora, como que isso acontece na prática na rede de pesquisa? É simples. Nós vamos criar uma campanha, então eu vou ter, deixa eu pegar minhas caixinhas organizadoras. Agora sim. Nós vamos criar uma campanha. Dentro dessa campanha, nós vamos colocar grupos de anúncio. Para que servem os grupos de anúncio? Os grupos de anúncio servem para escolher para quem eu vou anunciar. Só que no caso do Google Ads, nós vamos olhar para cada grupo de anúncio como se eles fossem grupos de palavras-chave.
Vem comigo que eu te explico. É o seguinte, imagina que nesse primeiro grupo de anúncio aqui, eu vou colocar somente palavras-chave relacionadas a tráfego pago. Então eu vou colocar curso de tráfego pago, aprender tráfego pago, como fazer tráfego pago, várias palavras relacionadas a tráfego pago. Neste outro grupo de anúncio, eu vou colocar somente palavras-chave relacionadas a anunciar no Instagram. Então eu vou colocar Instagram Ads, como fazer anúncios no Instagram, como criar o meu primeiro anúncio no Instagram, como aparecer como patrocinado no Instagram. Então aqui eu vou ter palavras-chave relacionadas a Instagram Ads, aqui eu vou ter palavras-chave relacionadas a tráfego pago. Beleza? Simples. Então eu vou olhar para cada grupo de anúncio como se eles fossem grupos de palavras-chave. Lembra que eu falei para você na aula de palavras-chave que você deve organizar as suas palavras-chave em categorias? É isso que a gente vai fazer. Aqui eu vou colocar palavras-chave de uma categoria, aqui eu vou colocar de outra, e eu posso ter diversos grupos de anúncio. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de anúncio. Cada grupo de anúncio vai ser um grupo de palavras-chave. Agora, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho palavras-chave relacionadas a tráfego pago. O que eu vou fazer? Dentro desse grupo de palavras-chave, eu vou colocar somente anúncios relacionados a tráfego pago. Então esses anúncios são relacionados a tráfego pago. Eles vão aqui para dentro. Neste outro grupo de palavras-chave, eu tenho palavras-chave relacionadas a Instagram Ads. O que eu vou fazer? Aqui dentro eu vou colocar só anúncios relacionados a Instagram Ads. O que eu estou fazendo quando eu faço isso? Eu estou garantindo que quando a pessoa pesquisar tráfego pago, ela vai ver anúncios relacionados a tráfego pago. Quando a pessoa pesquisar Instagram Ads, a pessoa vai ver anúncios relacionados a Instagram Ads. Simples assim. Nós vamos criar grupos de palavras-chave que têm anúncios equivalentes a esse grupo de palavra-chave e que levam a pessoa para um destino equivalente a esse grupo de palavra-chave. Vamos colocar um exemplo aqui de como que isso ficaria numa campanha. Então eu posso ter uma campanha Search Leads Traffic Live Class. Então eu vou fazer uma aula ao vivo de tráfego pago em inglês e aí esse nome da campanha ficou assim. Então eu tenho o grupo de palavras-chave Instagram Ads, dentro dele eu tenho palavras-chave relacionados a esse termo e anúncios relacionados a esse termo, Instagram Ads. Eu vou ter um outro grupo de anúncio que é Running Ads. Dentro dele eu vou ter palavras-chave relacionadas a esse termo e anúncios relacionados a esse termo. Eu tenho outro grupo de anúncio que é o Paid Traffic. Outro grupo de anúncio que é o Advertising. Ou seja, em cada grupo de anúncio eu vou ter palavras-chave relacionadas àquele determinado grupo de palavras e eu vou ter anúncios relacionados a esse determinado tema. Beleza, e quais são as boas práticas de você criar esses anúncios? Porque você criar as palavras-chave você já sabe. Primeira boa prática, respeita a lógica do bolo de cenoura fofinho, que diz o quê? A lógica do bolo de cenoura fofinho diz que o meu grupo de palavras-chave tem que focar numa palavra-chave específica. Dentro desse grupo de palavras-chave, eu vou ter um anúncio que vai focar nessa palavra-chave específica. Ponto final. Tudo tem que se conectar. O que a pessoa pesquisa tem que estar relacionado ao que aparece como resultado da pesquisa da pessoa, que tem que estar relacionado à página de destino. Então, passo número 1, respeita a lógica do bolo de cenoura fofinho. Passo número 2, usa o máximo de recursos que o Google disponibiliza. Na hora que você for criar suas campanhas, você vai ver que você vai ter opção de colocar 15 títulos no seu anúncio, 4 descrições, você tem a opção de colocar extensões de anúncio, usa tudo que o Google disponibiliza. Ah, o Google disponibilizou a possibilidade de colocar o meu logo no meu anúncio, coloca. O Google disponibilizou a possibilidade de colocar uma imagem no meu anúncio, coloca. Quanto mais recursos o Google disponibiliza, melhor vai ficar o seu anúncio. Número 3, analise todos os anúncios da concorrência. Sempre antes de fazer os seus anúncios, passa um bom tempo assim, 20, 30, 40 minutos que você passar no Google fazendo pesquisas sobre os seus termos de pesquisas e vendo os resultados dos concorrentes, vai te ajudar muito, porque você tem que bater o olho naquele resultado e pensar, como é que eu faço um anúncio melhor do que esse? Um anúncio que chama mais atenção do que esse? Com certeza, se você fizer isso, você vai ter mais resultado. Sabe por quê? Porque ninguém faz isso. Número 4, usa call to actions em algum dos títulos. Então, em algum dos títulos do Google, escreve, para receber o orçamento, clique aqui. Saiba mais, faça agora o seu orçamento.
se cadastre agora, se inscreva agora. Então faça call to actions, use frases imperativas, né, que solicitam que a pessoa faça algo. Clique agora. Algumas vezes o Google não vai deixar você utilizar alguns call to actions, mas na maioria das vezes, se inscreva, se cadastre, garanta agora essa promoção. Tudo isso pode funcionar muito bem, desde que, claro, fique dentro do limite de caracteres que o Google disponibiliza. Número 5, destaca os benefícios em alguns títulos. Então não fala só do seu produto. Curso de tráfego pago. O que a pessoa ganha com o curso de tráfego pago? Quanto que ela vai faturar? O que aquilo ali melhora na vida dela? Quais são os benefícios? E aí isso entra muito em você entender quem é o seu público-alvo e o que ele quer. Na pesquisa de ICP, de perfil de cliente ideal. Isso vai te ajudar muito. Número 6, inclua o nome da sua marca nos anúncios. Tem muita gente que não faz isso. A pessoa fica só escrevendo benefício, call to action, detalhe do produto, mas ela não coloca o nome da marca. Coloca o nome da marca nos anúncios porque isso vai ajudar no seu branding e ajuda na conversão. Número 7, inclua bônus se fizer sentido. Então, se você tiver algum bônus específico que você acha que vale a pena colocar no seu anúncio, coloca ali. Muitas vezes as pessoas elas clicam por causa do bônus mais do que por causa do produto. Número 8, especifica o tempo da ação no seu site. O que eu quero dizer com isso? Quanto tempo demora para a pessoa concluir a ação que você deseja? Uma vez eu fui comprar café na internet e estava escrito assim, sua compra em menos de 2 minutos. Eu achei sensacional. Eu falei, putz, em 2 minutos eu vou resolver o meu problema. Cliquei no anúncio. Quanto tempo demora para a pessoa se cadastrar? Menos de 1 minuto? 3 minutos? 5 minutos? E às vezes você pode falar assim, putz, mas no meu demora muito. Demora, sei lá, 12 minutos. Tudo bem. É melhor você ter um clique de uma pessoa que sabe quanto tempo que vai demorar aquela ação do que uma pessoa que clicou e foi embora no meio da sessão. Ela foi até o seu site e falou, não, vai demorar demais e vai embora. Quando a pessoa já sabe quanto tempo aquilo demora, isso pode ajudar. Não é certeza, mas é um bom teste para você fazer. Outra coisa, repete as suas palavras-chave na descrição. Então, olha para quais palavras-chave você está anunciando e garante que essas palavras-chave estão sendo repetidas nas descrições e nos títulos. Por quê? Porque dessa forma a gente está garantindo a lógica do bolo de cenoura fofinho. Número 10, faça perguntas na sua copy. Então, uma que eu faço muito é, está procurando por X? Então a pessoa está digitando no Google, gestor de tráfego, eu digito, procurando por gestor de tráfego, interrogação. Isso é muito bom, porque a pessoa está pesquisando aquilo e ela fala assim, eu tô procurando por gestor de tráfego. E número 11, use os parâmetros dinâmicos. O que são os parâmetros dinâmicos? Quando nós estamos inserindo os títulos no nosso anúncio, nós temos a opção de colocar títulos dinâmicos no anúncio. O que é o título dinâmico? É um título que vai ficar mudando o tempo inteiro. Nós temos 3 tipos de títulos dinâmicos. Nós temos o título que muda o que está escrito no título. Nós temos o título que faz um countdown, ou seja, uma contagem regressiva, e nós temos o título que muda a localização, ou seja, dependendo de onde que a pessoa vai ver o meu anúncio, vai aparecer para ela determinada cidade. Então, eu posso fazer um anúncio, contrate gestor de tráfego em localização. E aí a pessoa, se ela está em Nova York, vai aparecer, contrate gestor de tráfego em Nova York. Se ela está no Rio de Janeiro, vai aparecer, contrate gestor de tráfego no Rio de Janeiro. Então, essa localização, isso ajuda muito, principalmente quando você faz divulgação em várias localizações e você quer criar essa conexão com a pessoa que está do outro lado vendo o seu anúncio. Como que a gente faz isso? O primeiro tipo de parâmetro dinâmico é a inserção de palavra-chave. Como que ela funciona? Eu vou fazer o símbolo da chave, vou escrever keyword, 2 pontos, e aí eu vou escrever uma palavra-chave, presta atenção, que vai substituir a pesquisa da pessoa, caso a pesquisa da pessoa não se enquadre nas regras do Google. Não entendi nada do que você falou. Tudo bem, eu te explico. Vamos lá, vamos dizer que a pessoa pesquisou o seguinte: comprar um curso de tráfego pago barato na internet. Essa pesquisa é muito longa. Se eu usar o parâmetro dinâmico, o que o parâmetro dinâmico de inserção de palavra-chave faz? Ele substitui o título do seu anúncio pelo que a pessoa pesquisou. É incrível, porque é 100% a lógica do bolo de cenoura fofinho. Ou seja, aquilo que a pessoa pesquisou vai aparecer no título do meu anúncio. Já aconteceu alguma vez com você isso? Você fez uma pesquisa e apareceu exatamente o que você pesquisou no anúncio?
a pessoa estava usando parâmetro dinâmico. Ponto. Só que, se a pesquisa da pessoa é comprar um curso de tráfego pago muito barato na internet, esta pesquisa é muito grande. O Google não consegue substituir esta pesquisa, ele não consegue colocar essa pesquisa no seu título, porque o título ele tem um limite de caracteres. Ou vamos dizer que a pessoa digitou, sei lá, uma palavra feia, uma palavra que não está de acordo com as políticas do Google. O Google não vai substituir no seu título aquela pesquisa da pessoa. Então eu sempre tenho que dar uma alternativa para o Google. Eu estou dizendo para o Google o seguinte, então, ó, abro chaves, digito keyword : Pedro Sobral, fecha chaves. O que eu estou dizendo para o Google é, Google, tenta sempre substituir o meu título pela pesquisa da pessoa, mas quando não der, escreve Pedro Sobral no título. Tá resolvido. Esse é o parâmetro dinâmico de inserção de palavra. Já o parâmetro dinâmico de countdown, eu vou inserir um tempo de contagem regressiva para um evento. Então eu vou abrir chaves, vou digitar countdown e o próprio Google vai abrir uma janelinha ali para mim, um pop-up, onde eu consigo selecionar qual que é o tempo de countdown no meu anúncio. Então meu anúncio vai ficar com uma contagem regressiva. Depois temos a inserção de local. Vou abrir chave, vou colocar location : e o próprio Google vai abrir uma janelinha onde eu posso selecionar se eu quero aparecer na localização de um estado, se eu quero substituir a palavra ali pelo um país, pela cidade. É muito intuitivo e funciona muito bem. Qual desses que você deve utilizar? Se cabe para o seu negócio, todos. O que você sempre deve utilizar, inserção de palavra-chave. Por quê? Porque ele é o melhor recurso que a gente tem para manter a lógica do bolo de cenoura fofinho funcionando, tá bom? Com isso, você tem nas suas mãos um passo a passo bonitinho para você fazer bons anúncios na rede de pesquisa. Fechou? Tamo junto e a gente se vê agora na próxima aula.